parceria de muitos anos. Obrigado. 1 aos Coríntios, capítulo 9, verso 24. 1 aos Coríntios 9, 24. Quem achou, diga amém. Quem não achou, acha. Coríntios é fácil, né, irmãos? Quero ver Abacuque, Sofonias, Ageu, Naum. Uma vez eu cheguei na minha igreja e disse: vamos abrir a palavra de Deus no livro de Sansão, capítulo 4, versículo 2. Você acredita que teve irmão procurando o livro de Sansão? É. Vamos ler. Vocês aguentam mais 50 minutos? Vamos lá. Não sabeis vós que os que correm no estádio, todos correm. Na verdade, mais um só leva ao prêmio. Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta, em tudo se domina. Aqueles, para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, uma coroa incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, estamos aqui reunidos, ajuntados em Tua presença. O que nós precisamos, Senhor, é muito mais do que uma pregação. É ouvir a Tua voz, a voz do Teu Espírito, que tem o poder de nos transformar, tem o poder de equipar toda essa liderança que está aqui, tem o poder de nos prepararmos para a obra do ministério. Nos dá graça, unção, sabedoria, inspiração para falarmos e para ouvirmos. Pai, nada, absolutamente nada se oponha entre o falar e o ouvir da Tua palavra. Nos dá corações abertos, mentes atentas, reverência para ouvir o que o Senhor tem para falar conosco. Fala com a Tua igreja, poderosamente, em nome de Jesus. Digam todos amém. Podem sentar, queridos. Faltar 10 minutinhos, manda um papelzinho para mim, por favor. Tá ótimo, tá perfeito. Tudo bem, gente? Olha, em 2011 nós começamos, o Conselho Nacional começou um trabalho com 100 e poucos pastores no hotel aqui em Belo Horizonte. E hoje nós estamos vendo o que Deus está fazendo na Igreja Quadrangular no Brasil. Não muito depois desses dias, não muito depois desses anos, a Igreja Quadrangular se tornará a maior denominação do Brasil, sem nenhuma sombra de dúvida. Se você crê, dê um brado de vitória e aplauda Jesus. Aleluia! Mas por quê? Porque o Espírito Santo está transformando membros em discípulos. O Espírito Santo está transformando clientes em líderes. Que a maioria das igrejas, no decorrer dos anos, cultivaram clientes, não membros, não discípulos. Clientes é aquele que tem um relacionamento com a sua igreja, transformando-a em uma prestadora de serviço. E quando o serviço não é bem prestado, ele procura outro lugar. Ele não tem compromisso com a sua igreja local. Hoje está diferente. Os clientes estão sendo transformados em discípulos.
os frequentadores em servos de Deus. E as igrejas do Evangelho Quadrangular em todo o Brasil estão crescendo como nunca cresceram. E aqui em Minas Gerais não é diferente. Uma poderosa igreja que já éramos aqui, hoje estamos nos tornando uma igreja muito maior. Nós tínhamos igrejas espalhadas por todo esse estado. E essas igrejas Deus tem levantado e está transformando em grandes e megas igrejas para a glória de Deus. Mas por que isso? É o tema da nossa mensagem de hoje. Quero falar hoje sobre uma célula frutífera. Quem aqui é líder de célula, levante a sua mão e diga amém. Olha que maravilha. Quem aqui pertence a uma célula, levante a sua mão e diga amém. Quem ainda não pertence a uma, deixa para lá. Até o final dessa conferência, você vai se apaixonar por aquilo que Deus está fazendo. Gente, quando eu ministro para pastores, para líderes, como hoje de manhã, meu coração se enche de muita esperança e de muita responsabilidade. Esperança porque eu creio profundamente que o crescimento da sua igreja local está intimamente ligado à resposta que o líder dá à sua igreja. E responsabilidade, porque eu creio que o sucesso ou o fracasso de uma igreja local, de uma célula, depende diretamente da resposta que os seus líderes dão ao Senhor na sua geração. Uma célula, uma igreja, ela não é frutífera por acaso. Para uma célula frutificar, ela precisa ter nela algumas marcas, alguns pontos fundamentais que darão a ela saúde e crescimento. E esta palavra de hoje, eu quero discorrer sobre esses pontos, sobre essas marcas que a minha igreja local, a sua igreja, a minha célula, a sua célula precisa ter. Para que ela cresça, que ela se espalhe, que ela se multiplique, que ela faça diferença lá na rua onde a sua célula funciona. Deus está olhando para você, meu líder. Deus está apostando em você, meu irmão, minha irmã. Há um mover do Espírito de Deus em todo o Brasil, na igreja quadrangular. E a Bíblia diz em Apocalipse que os olhos de Cristo é como chamas de fogo. E neste seminário, na sua célula, na sua igreja, o olhar de Deus está sobre você. O olho de fogo fala que ele tem uma penetração profunda, ele enxerga bem. E ele tem feito uma inspeção, uma vistoria no meu e no seu coração, para que ele possa derramar sobre nós dessa conferência aquilo que nós precisamos para fazer a obra de Deus segundo a vontade dele. Quais são as marcas de uma célula frutífera? Em primeiro lugar, uma célula frutífera possui uma liderança e um membro forte. Diga amém, irmãos. Repita-se comigo, uma célula frutífera possui uma liderança forte. Forte. O texto que lemos, Paulo diz: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Paulo mostra aqui, com muita clareza, que o prêmio, a vitória, não acontece por acaso, por isso poucos alcançam a vitória. Ele afirma que só um leva o prêmio. Isso ensina que o êxito lá na sua célula, na sua igreja, na minha igreja, exige uma performance diferenciada. Você não pode ter uma performance relaxada. Deus exige de nós, o Espírito Santo, a nossa igreja, a nossa célula requer de nós uma performance diferenciada. E quais são as marcas de um líder forte? Todo líder forte, frutífero, abençoado, que ganha almas, que multiplica, que gera outro líder, todo líder forte tem dentro dele algo que eu chamo de inquietação santa.
ou numa linguagem mais fácil, uma perturbação santa, que produz insônia santa. Tem alguns irmãos que o que produz insônia nele é o WhatsApp, é o Facebook, horas e horas de insônia, vendo aquele negócio lá. A gente vai tratar um pouco sobre isso mais tarde. Mas se você quer ser um pastor de um ministério eficiente, produtivo, um líder produtivo na sua célula, você não pode perder esse sentimento de inquietação santa. Por quê? Por que Deus escolheu Moisés para libertar o seu povo do Egito? Que ele percebeu em Moisés, quando estava ali crescendo no Egito, lá próximo a Faraó, que ele se inquietou, se perturbou santamente em ver o estado deplorável do povo de Deus sendo escravizado. E Deus unge Moisés para fazer uma grande libertação. Por que Davi expôs a sua vida para enfrentar Golias? Porque ele também tinha essa inquietação santa. Ele chegou lá no campo de batalha para levar comida aos seus irmãos, e ele viu a vergonha que o povo, o exército de Deus estava passando. Golias afrontando, dizendo: não tem homem aí. E aquele garoto, pastor de ovelhas, sentiu essa inquietação, essa perturbação santa, esse sentimento de Deus dentro de si. Você não aceita isso? E foi enfrentar o Golias. E uma frase que tem na Bíblia que é fantástica e que revela essa motivação, essa inquietação santa, é que Davi diz: olha, quando o Golias olha para ele: você está pensando que eu sou um cachorro? Para você me enfrentar com esse cajado, com esse pedaço de pau, eu vou te matar, moleque. Você não vai não. O Deus que eu sirvo vai me dar vitória. Aí ele fala uma frase, guarde essa frase quando você estiver desanimado na sua célula, quando você quiser desistir do seu ministério. Ele fala assim: eu vou te vencer, Golias, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel, para que toda a terra saiba que há um Deus em Israel. Isso nós precisamos, gente. Sem essa inquietação santa, nós não receberemos unção de Deus. Deus não vai ungir você com a unção de multidão. Você, pastor, você líder, quer ter unção, quer ter o mover de Deus, quer vivenciar. O que é o mover de Deus? É aquilo que acontece que não tem a única explicação que não seja, é que Deus está fazendo aquilo. Você só receberá essa unção se você tiver esse negócio dentro de você, essa inquietação santa. Por quê? Eu estava vendo o pastor, nosso presidente, Mário de Oliveira, falar sobre estacionamento, a importância disso. Sabe por que a nossa igreja local já comprou 35 casas ao redor da igreja? Porque eu tenho uma inquietação santa por vizinho, terreno de vizinho, por casa de vizinho. Vou te contar a última parada. Todo ano a gente compra 2 casas lá. Eu tenho tanta inquietação santa por casa de vizinho, que eu digo no microfone, eu não brigo com eles, são todos meus amigos, que eu não sou besta de brigar com o vizinho. Eu digo a eles no microfone: vizinho, arrume a mala, que você vai vender sua casa para a igreja. Nós compramos, as últimas casas foram 3 casas de 3 irmãos. Era uma vila de casa do lado da igreja. Pode uma coisa dessa, irmão? Acho que vila de casa do lado da igreja não pode. Aí eu fiz um projeto, esse novo projeto, depois eu vou passar o vídeo, não sei se está pronto o vídeo. Estamos construindo agora um templo para 8.000 lugares. 8.000, irmãos. Orem por nós. E, como sempre, nós mandamos fazer o projeto para 8.000. Mas o arquiteto mais uma vez perguntou: pastor, qual é o terreno que o senhor tem? Eu digo: eu não tenho terreno. Eu só quero que você me diga quais as casas que tem ao redor da igreja, para eu ter um templo de 8.000 lugares. E ele apontou para essas 3 casas.
3 casas, olha, essas 3 casas o senhor precisa. Eu disse, tá bom. Aí vou falar com os vizinhos. Cheguei lá no domingo de manhã, um dos vizinhos era uma senhora arquiteta, eu disse, vizinha, eu vim aqui comprar a sua casa e outra coisa, eu só compro se os seus irmãos venderem tudo junto. Porque eu não sou besta, né, irmão? Comprar uma valoriza a outra. Eu queria comprar logo as 3. Ela disse, vizinho, pastor querido, ela é muito minha amiga, pastor, a nossa vida toda é nessa casa. Eu acabei de construir minha casa, eu sou arquiteta, e eu não quero vender. Eu disse, a senhora não entendeu. A senhora vai vender. Mas pastor, não vou, nem eu, nem meus irmãos. Se a senhora não entendeu, a senhora vai vender, seus irmãos vão vender, e eu sou cúmplice, os 3 venderem juntos. Disse, pastor, vai embora. Eu disse, eu vou, mas a senhora deixa eu voltar daqui a 7 dias. Ela disse, mas para quê, pastor? Porque eu quero falar sobre a compra da sua casa. Eu já estou lhe dando a resposta. Eu não vou vender. Se a senhora não está entendendo, vizinha. A senhora vai vender. A senhora que não sabe, mas vai vender. Mas me receba daqui a 7 dias. Ela disse, tá bom, então venha. Aí fui para a igreja. Eu tenho um versículo que eu já disse aqui, ano passado, se eu não me engano, que é fatal. É só você largar o Face e ler mais a Bíblia, que você descobre as vitórias de Deus para a sua vida. Pessoal, tem que ficar... É um problema sério esse negócio de Face. Aí, eu disse para a igreja que tinha 3 casas para vender, que nós queríamos comprar, que eles não queriam vender. Vamos usar o versículo, igreja? A igreja, vamos. E o versículo é o seguinte, se disserdes a este vizinho, ergue-te daqui para acolá, e não duvidar no seu coração que se fará o que diz, isso acontecerá. Está na Bíblia, irmão. Quer ver? Acha lá, larga o Face para você ver. Aí nós começamos a orar, uma semana de oração. Esse negócio de oração dá certo. Pode que pratica para te ver. Aí nós fomos lá, eu fui lá no domingo. Quando eu cheguei lá, a mulher já me recebeu diferente. Ô, meu pastor, pode entrar. Eu digo, opa! Chamou os irmãos, olha, pastor, a gente não queria vender, mas temos uma proposta para lhe fazer. Disse, quanto é? É tanto. Eu digo, tá caro. Eu só dou tanto. Nos deu 1 hora para a gente se reunir. Aí foram reunir, conversar e aceitar a proposta. Cadê o dinheiro? Porque para comprar a casa do vizinho tem que acontecer 2 milagres. O vizinho querer vender e ter dinheiro para comprar. Cheguei domingo à noite, preguei uma mensagem na igreja sobre mamon. Sabe o que é o mamon? O mamon é um demônio que faz os crentes não dar dízimo. Isso é uma praga, eu sei que não tem aqui ninguém com esse problema. Tá legal, tá. Aí eu preguei essa mensagem sobre mamon. Aí depois do culto, o garoto chegou para mim e disse, pastor, eu tenho esse mamão aí no meu coração. Eu digo, rapaz, tu não tem vergonha não? Eu disse, eu tenho, pastor, mas eu vou arrancar esse desgraçado agora. Eu disse, como você vai arrancar? Me dê uma caneta, pastor. Eu disse, para quê? Vou fazer uma oferta. Aí eu disse, dei a caneta, ele fez um cheque. Quando eu olhei o cheque, eu disse, esse cara está me tirando. O garoto, 27 anos, nem sabia quem ele era. Era um empresário da igreja, cheio de mamão, desgraçado. Sabe, pastor, eu vi o senhor falar aí dessas casas. Fez o cheque, está aqui, pastor. Compre as 3 casas. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Aplauda esse Deus maravilhoso. Agora, por que Deus fez isso, irmão? Porque Deus acordou naquele dia feliz porque o time dele ganhou? Não. Porque quando Deus encontra alguém que é inquieto pelo seu reino, inquieto pela sua obra, Ele unge essa pessoa. Você quer fazer a sua célula crescer, a sua igreja crescer? Você precisa ter essa santa inquietação que levou Davi a expor a sua vida para enfrentar Golias. Correu o risco
Essa inquietação que te trouxe aqui de manhã, feliz. Eu sei que alguns aqui vieram por livre e espontânea pressão, eu sei disso. Mas alguns vieram com alegria, cheio de fome de Deus, cheio de fome da palavra, querendo crescer, querendo avançar. E nós precisamos disso. Uma célula frutífera só será frutífera se o líder for forte. E para o líder ser forte, ele tem que ter essa inquietação santa. Segundo, só vou ficar no líder, o resto fica para a próxima. Segunda marca de um líder forte, de uma célula forte, ele tem uma vida disciplinada. Diga comigo, uma vida disciplinada. Só as mulheres, só os homens. Dinâmica. Me diz uma pergunta para o seu irmão, me diga, onde é que você coloca seu sapato quando você chega na sua casa? Sua meia, sua toalha. Olha o mistério, olha o mistério. Sabem por quê? Muitas células, muitas igrejas não crescem, porque está faltando para os seus líderes uma vida disciplinada. O que é uma vida disciplinada? O que é uma vida? O que é disciplina? Disciplina é fazer o que você sabe que tem que fazer, querendo ou não. Quem aqui gosta de jejuar? Eu gosto de comer. Quem gosta de orar? Eu gosto de ver televisão. Só tem um detalhe, meu amigo. Eu preciso jejuar. Eu não tenho que sentir vontade para... acordei de manhã, vontade de jejuar. Vontade de comer pão com ovo frito. Vontade de orar. Uma vez eu fui orar. Aí dobrei meu joelho e disse, Senhor, Tu sabes que eu não queria estar aqui. Estou com uma moleza, sem vontade, mas me ajuda, eu sou um pastor, eu preciso orar, buscar a Tua face, eu vou pregar, preciso de unção. Agora de manhã me acordei cedo, viajando muito, cansado. Digo, já mestre, já, levanta. Digo, não, levante não. É como Paulo diz, eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, eu imponho o ritmo de um vencedor sobre ele. Então, sem disciplina, ninguém chega a lugar nenhum. Talvez seja por isso que a sua célula não cresce. Você não tem unção, não tem poder, não tem conteúdo bíblico para pregar, porque a sua vida não é disciplinada, você não tem horário para as coisas, nem lugar para as coisas, e quem não tem um horário, um local para buscar a Deus, para ler a Bíblia, não vai orar e não vai ler a Bíblia. Você tem que ter o seu cantinho de Jesus na sua casa, tem que ter a sua agenda para Deus. Não vou lhe iludir, você vai ser tragado pelo diabo se você não estabelecer uma disciplina de hábitos espirituais na sua vida. Ou você acha que ele está olhando você, ganhando almas, liderando célula, pastoreando a sua igreja e não está arquitetando um plano para te derrubar, para me derrubar. Por isso que a disciplina, ela é fundamental para um líder, uma célula ser produtiva. Diga amém, irmãos. O texto diz, todo atleta em tudo se domina. Eles, para alcançar a coroa corruptível. Nós, porém, para alcançarmos uma coroa incorruptível. Talvez alguns aqui chegaram aqui por obediência, vieram aqui num feriado para talvez agradar e honrar seu pastor. Eu tenho uma palavra para você. O que nós estamos fazendo aqui hoje tem um valor eterno. Vai ter um dia, olhe bem para mim, vai ter um dia
que estaremos juntos na cidade quadrangular. Vocês já leram isso na Bíblia? Larga o Face, irmão. Apocalipse diz que a cidade santa é quadrangular, irmão. Os assembleanos batistas que nos tratem bem. Porque a cidade, diz Apocalipse, é quadrangular. E só tem uma coisa que você vai levar para a eternidade, eu também. São os filhos que nós iremos gerar para Deus nessa terra. São as almas que nós iremos gerar para Deus nessa terra. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Todo atleta em tudo se domina. Atleta vencedor não come qualquer coisa. O que você está comendo? Acorda de manhã, primeira coisa que faz. Se sentindo triste. Vai te catar, irmão. O que você está comendo? Quem aqui já leu, eu pergunto sempre, vou perguntar sempre, quem aqui já leu a Bíblia pelo menos 10 vezes? Tá bom, 5, 3, não vai mentir pro tio, hein? Quem já leu a Bíblia pelo menos 2 vezes? 1. Quem já leu Mateus? Pelo amor de Deus, o que você está comendo? O que você está comendo, querido? E de vez em quando tem umas revelações. Tem uns 30 desse lado, 52, estou entendendo bem, 52,5, não entendi bem assim. 67 desse lado, os 42 desse lado. Você acredita que esse povo está comendo tanta coisa ruim, que quando vão orar, nosso Deus, nosso Pai, te louva, pim! Aleluia, glória a Deus, Senhor, eu entrego esse pim! Pai, eu entrego esse dia das tuas mãos, coloca a tua pim! Tu tá ficando doido, rapaz. Que negócio é esse, rapaz? O atleta em tudo se domina. Eles, para alcançar a coroa corruptível, e a gente a incorruptível. Então, sem disciplina, não adianta. Nós não chegaremos a lugar algum. Quantos livros você lê por mês? E tem gente aqui que diz que não tem dinheiro, mas arruma dinheiro para comprar ingresso para assistir Atlético, Cruzeiro, mas não compra um livro para ler. Quem para de ler, para de aprender. Quem para de aprender, para de saber. Quem para de saber, para de crescer. Quem para de crescer, para de viver. E quem para de viver, começou a morrer. Então leia. O Conselho Nacional está fazendo um trabalho extraordinário com materiais, com livros top de linha. Se a gente não tiver disciplina, as nossas células, nossas igrejas serão atingidas pela nossa indisciplina. Deus conta conosco, amém, irmãos? Deus conta com uma liderança que conheça a palavra, que tenha o que dizer. Líderes de célula que prepara a mensagem, que se
gasta um tempo na palavra, que busca a unção de Deus em oração, como um atleta que se prepara para um grande campeonato. Imponha sobre você disciplina. Você faz parte do exército do Deus vivo. E quem faz parte desse exército precisa impor sobre si disciplina. Terceira marca de uma liderança forte, de uma célula forte, é a capacidade de liderança. Escute uma coisa, exemplo prático. O Tite, nosso treinador da seleção, as mesmas peças, os mesmos jogadores, a mesma seleção, que há um ano atrás era uma vergonha. Esse homem se preparou, se condicionou, estudou, aprendeu, exerceu a liderança na seleção e hoje já estamos classificados para a próxima Copa do Mundo. Sabe o que é isso? Liderança. E o que é liderança? Liderar é você fazer com que as pessoas façam o que você pede satisfeitas. Quando o lateral esquerdo, branquinho, o Luiz, Felipe Luiz, era titular da seleção antes do Marcelo ser convocado. Fez grandes jogos, Marcelo vivendo o melhor momento dele, é chamado. E ele vai substituir o Felipe Luiz pelo Marcelo. Antes dele fazer isso, ele chama o Felipe Luiz à parte, o elogia e explica o porquê que ele vai mudar. E vai deixá-lo no banco e entrega um livro de presente ao Felipe Luiz. Sabe o que é isso? A arte de se relacionar bem com a sua equipe. Você quer fazer a sua célula crescer? Se relacione bem com a sua equipe. Estude sobre liderança. Aprenda a liderar gente, pessoas. Que o sucesso das nossas igrejas, das nossas células, precisam disso, de habilidade de se relacionar bem com as pessoas. Faça um investimento diário para aprender a liderar melhor. Leia bons livros, ouça as mensagens sobre liderança. E você vai crescer muito, diga amém, irmãos. Agora, um aviso. Deus, como disse o nosso presidente, Deus vai levantar pastores e pastoras aí no meio de vocês. Vocês vão crescer muito, a sua célula vai multiplicar muito, você vai ser um coordenador de célula, vai crescer, vai se tornar uma pessoa muito usada por Deus. Agora, cuide-se, nunca deixe que o seu ego chegue aonde chegou a sua posição, porque é aí que começa a nossa bancarrota. Quanto mais Deus te fazer crescer, mais humilde seja, mais obediente a sua liderança seja, mais se envolva no projeto geral da sua igreja. Líder forte não tem agenda própria. Vou repetir e vou explicar. Líder forte não tem agenda pessoal própria. Porque tem muito líder que começa a crescer na célula só porque ele ora e sente uns arrepios, expulsa uns capeta, batiza mais do que todo mundo, ele já não quer ir mais para o treinamento, não quer mais se submeter ao seu líder. E tem um líder aqui que tem um discipulador, um supervisor sobre ele. Só que esse discipulador, esse supervisor, é pior que você. E você não gosta disso, você não se sente bem por isso, você reclama disso. Olha, tu te manca. Porque essa pessoa foi colocada estrategicamente por Deus para tratar o seu ego. Para tratar seu ego. Você se acha.
Você se acha melhor, mas Deus está mantendo essa pessoa sobre a sua vida menos talentosa do que você, para tratar seu ego. Por isso que eu disse, não deixa o seu ego chegar na posição que Deus quer te colocar, porque senão você vai ser um rebelde, um indisciplinado, não vai ouvir mais. Se você pensa que essa unção que você tem é sua, você está muito enganado. Essa unção é da igreja do Evangelho Quadrangular. Deus nos deu essa unção, e quando a gente sai debaixo disso, a unção não vai junto. A sua igreja local se submeta aos seus pastores, porque tem líder que começa a crescer, ele não quer mais ir para o treinamento, ele não quer ir mais para a reunião, e aí que começa a sua bancarrota. Por isso, se cuide, cresça, seja bom no que você faz, seja eficiente no seu trabalho, na sua célula, mas não deixe que o seu ego chegue na posição que Deus te colocou. Quanto mais Deus te fazer crescer, mais humilde seja. A humildade é uma roupa que cai bem no cristão, cai bem, veste bem. Por favor, tem líder aqui, eu disse isso no ano passado, se eu não me engano, tem líder aqui que ele não consegue multiplicar a sua célula porque não sabe conviver com talentos. Ele está liderando bem, de repente Deus salva uma pessoa, e essa pessoa é melhor que ele. Aí ele chega na célula, depois da célula, ninguém procura mais ele, procura o rapaz que cresceu, é uma bênção, é um talento. Ele começa a ver aquilo, ele frita o cara. Isso é do diabo, gente. Isso é do diabo. Escuta. E tem 5 irmãs aqui, 5, que são responsáveis pelo lanche da célula. E o seu bolo, seu lanche, seu sanduíche é top. Só que vai se converter na sua célula uma irmã que vai colocar o teu lanche no chinelo. No chinelo. E tem 18 pessoas aqui que cantam na célula, e cantam bem. Parece um curió, só que vai se converter, minha irmã, minhas irmãs, na sua célula um sabiá, que vai cantar melhor que você, mas muito melhor que você. Escuta, quando isso acontecer, lembre dessa pregação. Essas pessoas não estão chegando lá para tirar o seu lugar. Elas são respostas de Deus para o seu ministério, para a sua célula. É Deus enviando talentos para a sua célula. Diga glória a Deus. E por último, eu prego rápido, como tem que ser na célula. Pelo amor de Deus, não vá pregar muito lá. E orar também, não vai orar longo. Célula é prática. Teve uma irmã, no dia do aniversário, um aniversário na célula. Aí o líder falou: irmã, faça oração aí pelo aniversariante. A irmã foi orar. Nosso Deus, nosso Pai, te louvamos por esse dia abençoado, pela data do aniversário da tua serva.
abençoa a sua vida, a sua família. Aproveitando o momento, Senhor, lembra do povo do Nordeste, que está vivendo um clima difícil, e foi orando pelo Nordeste, orou pelo Sudeste, a cheia lá no Sudeste, no Sul, muito frio. Senhor, tem misericórdia. Eu lembro também dos meus irmãos da África. Senhor, estende a tua mão lá para a África, tanta gente morrendo de tanta coisa ruim naquele lugar. Senhor, tem misericórdia. Em nome de Jesus, nós consagramos o alimento. Amém. Quando ela abriu os olhos, todo mundo já tinha comido a comida. Aí ela disse: blasfêmia, blasfêmia, irreverência. Aí o líder falou: sabe o que é, irmã? Enquanto a senhora estava aqui pelo Brasil, a gente esperou a senhora voltar. Mas quando a senhora embarcou para a África, dá uma zebra, a senhora não volta, a gente não pode acabar esse aniversário aqui, irmã. Amém. Aleluia. Por último, um líder forte, ele usa o seu potencial a serviço do reino. Qual é o maior pecado do mundo? Seria mentira? Seria trapacear? Seria enganar? Seria falar mal das pessoas? Qual é o maior pecado do mundo? Escute isso, líder. É não ser o que Deus quer que você seja. É não cumprir a missão que Deus quer que só você cumpra. É quando a gente se esconde e se nega a usar o potencial que Deus nos deu para a obra de Deus. Esse é um pecado devastador. Isso atinge a eternidade de pessoas. Se você não se colocar diante de Deus para ser usado por Deus, usar os dons, os talentos que Deus te deu, vidas se perderão. Se você largar a sua célula, se você for negligente, for relaxado com o seu ministério, com o seu chamado, vidas serão perdidas. Por essa razão, uma marca de um líder forte é que ele usa bem o seu potencial. Hoje o maior jogador do mundo se chama Cristiano Ronaldo. Cara meio pedantezinho, mas é um cara que usa o máximo do seu potencial. Quando ele faz um gol, ele corre para a torcida adversária e faz assim: eu estou aqui. Que você diga para o diabo que está perturbando a sua célula, está destruindo pessoas que você conhece, que está acabando com o chamado de tantos novos convertidos, que você se levante para o diabo e diga: olha, diabo, eu estou aqui, eu sou ungido de Deus para fazer a obra de Deus na minha célula e na minha igreja. Diga glória a Deus. Nós não podemos falhar, irmãos. Nós precisamos usar esse potencial. Acabou o tempo? Concluindo, olha aqui para mim. Um menino estava passeando na montanha e encontrou um ovo de águia. E pegou o ovo, levou para sua casa, que tinha uma granja. Colocou o ovo da águia no galinheiro. A galinha, por instinto, começou a chocar o ovo da águia. O filhote da águia, obviamente, nasceu. E passou muito tempo convivendo com as galinhas. Não voava, não caçava. Até que um dia, ele viu uma águia voando como ela. E ali despertou dentro dela aquilo que Deus fez ela ser, águia. E ela alçou voos altos, montanhas, penhascos, e usou o seu potencial.
Com quem você anda? Quem são as pessoas que você compartilha a sua vida? Quem você escuta? Você vai ouvir aqui, pela graça de Deus que está sobre nós, homens e mulheres que são águias. Diga ao seu irmão aí, para encerrar essa palavra: pare de andar com as galinhas. Você é águia. Fique em pé e aplauda Jesus bem forte. Aplauda o Senhor bem forte. Diga glória a Deus. Diga glória a Jesus. Diga: eu sou águia. Eu sou águia. Põe a mão no seu coração. Você veio aqui para ser treinado. Você veio aqui para ser equipado, para fazer a diferença na sua igreja, na sua célula. Você não é galinha, você é águia. Deus quer usar você, o potencial que Ele te deu. Feche os seus olhos e peça a Deus que te unja. Diga: Deus, eu quero ter essa inquietação santa. Eu quero ser uma pessoa disciplinada. Eu quero usar o potencial que o Senhor me deu. Me faz ser águia no meu ministério. Me livra do espírito das galinhas, que vê perto, que não voa, que não alça voos altos. Nosso Deus e nosso Pai, aqui está o teu exército, o exército do Deus vivo. Pai, nós oramos para que as palavras que foram ditas, essa que foi dita, as que virão à tarde, mova, esprema o nosso coração, para que saiamos daqui, Senhor, incendiados de amor, por Ti, pelo Teu reino, pelo nosso chamado e pela nossa célula. Que seja assim, meu Pai, e vai ser assim. Se você crê, dê um brado de vitória e aplauda a Jesus, dizendo: eu creio. Amém. Ó, um minuto. Dá para sair o vídeo? Veja o que Deus está fazendo. Veja aí. É 1 minuto e 18. Telão lateral. Deixou sua glória, foi por amor, foi por amor. E o seu sangue derramou, que grande amor. Naquela via dolorosa se pegou. Eu não mereço, mas sua graça me alcançou. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo ao seu amor. Eu me rendo. Eu me rendo. O meu céu é estrela na manhã. Cordeiro de Deus, pão da vida, príncipe da paz. Aplauda Jesus bem forte. Muito obrigado por me ouvir. Deus abençoe a sua vida. Gostaria que vocês não saíssem agora, por favor. Para um pouquinho. 2 minutinhos, nós estamos terminando a reunião. Não saia agora, não. Não saia sem a bênção apostólica, senão o almoço que você vai comer pode até fazer mal. Receba a bênção apostólica. Cuidado com
Aquele macarrão azedo. Nós vamos receber o nosso presidente do estado, pastor Antônio Genaro. Ele vai dar uma palavra com vocês e vai encerrar ministrando a bênção sobre o nosso almoço. Amém? Vamos receber o nosso presidente, pastor Antônio. Eu nem sei se digo bom dia, porque já está na hora do almoço. Olha, que tenham um bom dia. Ouvir essa pregação?